E voltando, então a gente está vendo o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, o movimento retilíneo uniforme, qual que é a principal característica, né? É fazer com que o móvel, que no caso aqui é representado pelo Pato Donald, ele percorra essa distância sempre com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade ela não varia. Movimento retilíneo. O que é retilíneo? É reto, não é assim nem assim, é reto, certo? Então é isso que a gente viu lá em movimento retilíneo uniforme. E daí ele tinha uma função horária, que era uma função que o gráfico era uma reta. Por quê? Porque era uma função do primeiro grau, que é a fórmula do Sauvé, certo? Então isso todo mundo lembra, né? Movimento retilíneo uniforme, certo? Era o quê? O Pato Donald passando, certo? Sempre com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade ela é constante, certo? Beleza. Movimento retilíneo uniforme. Aí depois a gente viu o movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa isso? Significa que a velocidade não é mais constante. Significa que ela varia ao longo do tempo. Ou seja, o Pato Donald está aqui, de repente pisa no rabo dele e ele acelera. Ok? Esse movimento é o movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente viu que ele tem três equações, certo? Onde a primeira equação, ela varia daquela equação de aceleração é igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? É quanto a velocidade varia no tempo. Aí, a segunda equação, certo? V igual a V0 mais AT. Ah, não, perdoe. Essa é a primeira equação que varia da aceleração, né? ΔV sobre ΔT. Então, a primeira equação, função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Segunda equação, equação do Sauvetão. Lembra? Ela é a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Certo? Lembrando que, por que a gente chama de função horária? Certo? A gente chama de função horária porque a velocidade ou a posição variam de acordo com o tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, a velocidade varia. Aí o tio falou para vocês o seguinte, o tio Careca foi lá e falou para vocês o seguinte, galera, vai que não tenho tempo no problema. Putz, ferrou, não sei resolver. E agora, o que eu faço? Certo? Aí a gente apela para tal da equação de Torricelli, certo? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, certo? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês verem o que eu estou dizendo. Ok? Então, isso aqui, ó. Galera, abre o microfone. Todo mundo está enxergando as equações? Sim. Beleza. Tá claro? Tá nítido? Beleza. Vamos lá. Então, eu tenho, ó, função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Função horária da posição, lá no MRUV, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Obrigado, Carlos. Forma da sobre ΔT. Né? Fórmula da velocidade média, ou seja, se um carro vai de um ponto A até um ponto B, né? Deixa eu minimizar aqui, ou seja, se ele vai daqui, quando o Pato Donald vai daqui até aqui, certo? Então, vamos supor que aqui é o quilômetro 55, aqui é o quilômetro 75. 75 menos 55 dá 20. Significa que o deslocamento
foi de 75 menos 55, que é 20. Ok? Voltando aqui no Word. No Word, não nesse. Volta aqui. Isso. Certo? Então, ó, que é a velocidade média, certo? Então, isso a gente parte ali, essa é a nossa parte da cinemática. Aí, gente, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês o seguinte: um cara chamado Isaac Newton, certo? Escreveu um livro chamado Principia. Esse cara aqui, tá? O nome dele é Isaac Newton. Ele é só o cara mais foda que existe, entendeu? Ele mais a trupe dele, né? Que eu tenho aqui também um outro cara muito legal, tá? Que vocês já ouviram falar, chamado Galileu Galilei. Então, esses dois caras são os bambambam da física, certo? Tipo, eles só escreveram tudo, assim, entendeu? É que naquela época eles não tinham muito o que fazer, né? Não, tô brincando. Antigamente, o povo, eles ganhavam para fazer isso, certo? Eles ganhavam, eles trabalhavam para a Igreja Católica, por exemplo, entendeu? Eles trabalhavam para os reis, eles trabalhavam para uma galera de gente, eles ganhavam para fazer isso, né? Com certeza deviam ganhar mais do que a gente, professor de física, né? Obviamente, mas eles ganhavam. Então, assim, esses dois caras, né? Falando especificamente do Newton agora, o Isaac Newton, né? Ele foi um dos caras que foi lá e enunciou uma série de leis. E a lei que ele enunciou, que é mais famosa, é a lei da gravitação, certo? Ele falou que o que existe uma força que puxa os negócios para baixo. Cara, parece tão ridículo, mas pense, é muito fundamental isso. E a gente viu lá na queda livre, certo? Estudando o fenômeno de queda livre, a gente viu rapidamente que o que puxa as coisas para baixo, né? Eu não vou jogar meu mouse, né? Mas assim, o que puxa as coisas para baixo é o que a gente chama de aceleração da gravidade. E que a aceleração da gravidade a gente pode trabalhar com dois valores, certo? Ou 9,81 ou 10, tá? E a gente aplica as equações do MRUV, certo? Para fazer o estudo da queda livre, que é o que eu tô vendo aqui, né? Então, o que eu tenho? Se eu pegar uma bolinha de futebol, aqui, uma bolinha qualquer, e soltar ela, o que vai puxar ela em direção à Terra vai ser a força gravitacional, que essa aceleração provocada pela força gravitacional vai ser ou em torno de 9,81 ou em torno de 10, certo? Bem aproximado. Então a gente fala que a posição inicial é zero, porque vai ser a altura que eu vou largar. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade. A velocidade inicial é zero. Por que, que a velocidade inicial é zero? Isso é uma pergunta. Vamos lá, galera. Por que, que a velocidade inicial é zero? Josiane, por que, que a velocidade inicial é zero? Marcela, por que, que a velocidade inicial é zero? Leonardo, por que, que a velocidade inicial é zero? Vamos lá, respondam. Estou aguardando. Não deixem o professor no vácuo. Opa, alguém respondeu. Eu não consigo ver. A velocidade inicial é igual a zero. Por quê? Porque está no início. Vamos lá, várias respostas. Uma pessoa respondeu, não faço a mínima ideia. Legal, né? Outra pessoa, porque está no início. Legal, perspicaz. É uma forma de se pensar. Vamos lá, gente. Por que, que a velocidade inicial é igual a zero? O que significa a velocidade inicial igual a zero? Vamos lá. Porque está soltando ele. Isso! Porque você está soltando ele. Parabéns, parabéns.
Quem respondeu foi o K41U3EHN10, eu não consigo falar, que é o Cauã, entendeu? Né? Então, o Cauã respondeu, ele disse pra gente, claro, professor, larga de ser idiota, ó, se ele tá soltando a velocidade, Caio, isso, Caio, né, Caio, olha aqui, ó, Caio, então, o Pato Donald vai cair, então, aqui em cima, a velocidade inicial dele é igual a zero, daí ele cai, certo? E ele vai cair com o quê? Com a aceleração da gravidade, que vai ser em torno de 9,81 ou 10, né? Isso, lembrando, né, que essa situação, gente, de 9,81 ou 10, seria a aceleração da gravidade no vácuo. Porém, todavia, entretanto, a pequenas alturas, a resistência do ar é desprezível, né? Então, por isso que a gente considera, tá, que ele você fala, é 9,81 ou 10, tá? Aí o que o teacher quer mostrar para vocês? O teacher aqui fez um experimento, né? Fez um experimento lá na UTFPR, né? No curso que eu dei para os teachers de lá, certo? Para os professors, porque vocês dão aula em universidade, certo? Então, qual que foi esse experimento? Olha só que legal. Essa pessoa que está aqui, vocês estão conseguindo ver, gente? Dá um ok aí, escreve ok aí nos comentários aí. Tá. Ok, ok, obrigado. Então, mais ou menos. Tá. Eu vou dar um zoom aqui. Então, gente, o que eu fiz? O que o teacher fez? Ele foi lá e fez experimento. Esse carinha que tá aqui, o nome dele é Tracker, certo? Ele é um software, você baixa ele, ele é de grátis. Eu vou passar o link lá no canal depois, no canal. Vou passar lá no WhatsApp depois, né? Vou passar no WhatsApp para que vocês baixem. Ele tem infinitos vídeos no YouTube que ensinam como usar esse cara, tá? Mas o que eu quero lembrar para vocês? Importante, marca lá asterisco, coloca um coraçãozinho, né? Função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é uma equação do segundo grau. Então, se ela é uma equação do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, certo? A função horária da velocidade é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta, certo? Nesse caso, a gente vai. Não, tudo bem. O importante é voltar, Carla. Fica aí. Então, olha só. O gráfico, no caso do movimento retilíneo uniformemente variado para a função horária da posição, é uma equação do segundo grau, certo? Então, é uma parábola, certo? Então, gente, como eu estou trabalhando com queda livre, a variação da posição no eixo Y, certo? Na vertical, vai ser uma equação do segundo grau, certo? Então, olha que interessante. O tio foi lá e filmou a queda da bolinha. Olha a bolinha caindo, a bolinha está caindo, a bolinha está caindo, a bolinha está caindo, a bolinha está caindo, caiu. Todo mundo viu? Ela caiu, certo? E se eu analisar o movimento da bolinha caindo, o tio foi lá e marcou os pontos. Ponto, ponto, ó. Foi ponto a ponto da bolinha. Olha que legal. Eu vim marcando o ponto da bolinha. E olha que mágico! À medida que eu fui marcando os pontos, ele foi gerando para mim o gráfico. E olha que máximo! O gráfico, ele é uma parábola, certo? Ele é uma parábola, tá? Como a gente havia falado, né? Então eu larguei aqui a aproximadamente 1,40 m de altura.
até chegar no chão, ele demorou um pouco mais aí de 5, 10 segundos para cair, certo? E fazendo análise desse movimento, o que que eu fiz? Eu peguei, porque isso é uma coisa bem legal que dá para fazer no tracker, olha que interessante, ó. Fui lá, de novo, todo mundo está vendo a bolinha cair. Observem duas coisas. Observem que à medida que ele vai marcando os pontos, ele também vai percorrendo a reta. Olha que interessante. Tente sincronizar essa imagem na cabeça de vocês, tá? Eu vou diminuir aqui, certo? Tente sincronizar essa imagem de vocês. Ó, você viu que ele foi percorrendo o ponto aqui. E eu fui lá e analisei esse daqui. Então, eu fui aqui analisar, certo? Ele abre para mim magicamente essa janela. E quando eu analiso essa curva, gente, olha que interessante. Ela é uma curva, ela é uma função quadrática, certo? Olha isso aqui, ó. Lembra do termo geral da função quadrática? Lembram? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vocês aprenderam isso com a tia Cleusa lá, né, na matemática do ensino médio, certo? Alguns de vocês podem estar aprendendo, mas vocês aprenderam, né? Termo geral da função quadrática. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E se a gente, quando eu dei uma análise desse cara aqui, ó, AT ao quadrado mais BT mais C, se a gente for fazer uma comparação com aquela função lá que a gente viu, aqui, ó, S igual a S0 mais E0T mais AT quadrado sobre 2, o que significa? Olha só que interessante. Ele aqui, esse cara aqui, ele só é o contrário desse cara aqui. Então, vamos pensar, ó, S0 equivale ao C. V0t equivale a bt. E AT ao quadrado sobre 2 equivale a AT ao quadrado. Então, vamos pegar esse A aqui, ó. Aqui, eu vou dizer para você o seguinte. Esse cara aqui, o Azinho, é a aceleração. Só que aqui é a aceleração dividido por 2, certo? Então, eu vou dizer para você que o Azão aqui, ele é o quê? É o dobro, eu tenho que pegar ele é metade da aceleração, certo? Então eu tenho que pegar ele e multiplicar por 2, ok? E qual que é o valor do Azão? 4,9. Gente, 4,9 é o valor do Azão. Só que isso é metade do valor. De cabeça, se eu pegar 4,9 vezes 2, eu vou ter o quê? 9,8. Pronto, eu provei fazendo uma experiência, né, jogando uma bolinha que a aceleração da gravidade a uma altura baixa equivale a 9,8, certo? Olha que demais. Pronto, e que isso gera um gráfico parabólico, certo? Então, gente, isso aqui eu vou tirar um print para depois copiar lá no, colocar lá no grupo, certo? Beleza? Então, vocês viram aqui que eu provei que há uma altura de 1 metro e quebradinho aqui. Eu não consigo saber bem certinho qual que é o valor aqui. Deixa eu ver se ele fala. 1,38 m, certo? Então, a 1,38, tá? Ele demorou aqui 0,5 para chegar lá no chão. Beleza, gente? Então, ok. Essa daqui é a nossa revisão, tá? A gente fez uma revisão aqui em meia hora, tá? Do MRU, do MRUV, da movimento de queda livre, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Então, ok. Vamos para a nossa aula de hoje,
o que que a gente vai ver hoje, gente? A gente vai trabalhar com calorimetria e dilatometria térmica dos sólidos, certo? Dos sólidos, tá? Então, calorimetria. Vamos pegar a apostila, todo mundo com a apostila na mão, o professor vai projetar aqui, mas todo mundo pega a sua apostila. Ó, vamos trabalhar com termometria, certo? Então, ó, o que que é termometria? Termometria é a parte da termologia que estuda os processos de medida e determinação da temperatura dos corpos. Hã? Como assim, professor? O que que é isso? É o termômetro? Sim, é o termômetro. A gente vai estudar hoje rapidamente como é a ideia do termômetro. Só que vocês estão cansados de ver, né? Que tem filmes que usam umas escalas muito esquisitas, né? Uns tem uns que é Fahrenheit, né? Outros é Kelvin, outros é Randik, outros assim que tem, a gente vai ver aqui na apostila. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essas escalas se conversarem, ok? Fazer uma conversar com a outra. E como é que a gente vai fazer? A gente vai determinar uma forma de converter essas escalas. E como é que a gente converte essas escalas? Da seguinte forma. Mas para que a gente possa pensar em escala, aquela coisa toda, a gente precisa entender o que é calor, tá? E olha que interessante, quanto maior a temperatura do corpo, maior o grau de agitação térmica. Com isso, maior será a sua energia cinética, né, dos seus átomos e moléculas. Gente, vamos pensar assim, ó. Tá frio, certo? Vocês não sentem tanto frio quanto eu, porque eu sou careca. Eu sinto o dobro de frio, né? Então, o que que acontece? A gente precisa agora se esquentar. E como é que a gente se esquenta? Se movimentando, né? Sempre a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó sempre fala: se esquenta para ferver. Se esquenta. Aí, o que que acontece? Você vai lá e se esquenta. Só que você fica depois parado, porque você já está quente. Aí o que acontece? Você começa a esfriar. Aí o que que você vai fazer? Você começa a se mexer de novo, aí volta a se esquentar. Aí depois você esfria, né? A galera que é esportista sabe que tem aquela coisa, eu preciso fazer um aquecimento antes de fazer exercício físico, né? Então, gente, o calor ele é associado ao movimento. Então, o que que acontece? Uma molequinha bem louca começa a bater na outra, que começa a bater na uma, que começa a bater na outra, e o negócio começa a ficar doido e fica pirando, e a galera batendo, é tipo show de punk rock, entendeu? Vai todo mundo no meio e começa a pular e pular e pular e pular, e daí fica aquele suadão, aquela coisa louca, né? E daí a gente se esquenta, certo? Isso é calor. Aí eu preciso ir lá e medir esse calor. E isso é a termometria. Termo, de temperatura, metria, de medir, certo? Medir a quantidade de agitação das molequinhas, certo? Então, e como é que eu faço isso? Né? Eu vou usar um termômetro. Mas antes da gente ir para essa parte do termômetro, eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. Essa partezinha aqui do equilíbrio térmico, ó. Isso aqui é muito importante. Por que que é importante? Coloca um coraçãozinho aí na apostila, coloca um asterístico, coloca um post-it, faz alguma coisa, certo? Equilíbrio térmico, gente. Você tá lá, você deu aquela esquentada, né? Menino, menina, mãe, pai e assim por diante. Esquentou. Aí você vai lá e deita com a pessoa que você gosta. E a pessoa que você gosta tem o quê? Pé frio. Putz. Aí você começa a esfriar. Porque você sente aquele pé frio. Mas espera aí. Como é que você sabe que tá frio ou que tá quente? Isso é diferença de calor. Aí o pé frio fica
juntinho de você, e daí o que acontece? Você começa a esquentar o pé frio, certo? Até os dois entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, ficar ambos com a mesma temperatura, certo? Eu proponho a vocês fazerem o seguinte: vocês devem ter algum objeto perto de vocês aí, certo? Pegue esse objeto, deixa ele aqui, ó, pegar minha garrafa, minha garrafinha, certo? Minha garrafinha, tá? Garrafinha, não é pinga, é água, ok? E eu vou pegar a garrafinha e vou fazer assim, ó. Vou esquentar minha mão. Esquentem a mão aí, galera. Esquentem a mão, certo? Esquentou a mão, esquentou a mão, esquenta a mão. Legal. Coloque no objeto. O que que você vai sentir? Que o objeto está mais frio do que a sua mão. Se você deixar a sua mão assim com o objeto, o que que vai acontecer? Os dois vão entrar em equilíbrio térmico, ou seja, a sua mão quentinha vai passar a temperatura para a garrafite ou o objeto que você está segurando, certo? Está havendo o que? A passagem de calor, ok? E é isso que acontece até entrar em equilíbrio térmico. Então eu tenho dois corpos, hands, garrafa, certo? Dois corpos, hand, mão, garrafa. Entrou, encostou, passagem de calor por contato, certo? Isso vai. Quando é que acontece o equilíbrio térmico? Quando a temperatura da minha mão fica igual à temperatura da garrafa ou vice-versa, certo? Porque ambas entram em equilíbrio térmico. E é isso que a apostila quis dizer. Equilíbrio térmico é a propriedade de dois ou mais corpos estarem à mesma temperatura, tá? O que são termômetros? Todo mundo sabe o que é um termômetro, né? Pausa dramática para água, tá? Então, termômetros são instrumentos destinados a medir temperatura, certo? Para graduar um termômetro, associamos um valor numérico, a temperatura, tá? Uma grandeza termométrica. Então, aqui na apostila, olha que demais. Ele mostra para vocês 5 escalas termométricas: Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin e Rankine, tá? Vamos focar nas 3 principais, né? Não que as outras sejam menor, tá, gente? De forma alguma. É que eu confesso que na minha experiência, o que eu vi mais cair na prova, tá, é Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Celsius a gente usa aqui no Brasil. Fahrenheit, geralmente parte da linha do Equador para cima, usa muito. E Kelvin é o que nós chamamos de escala absoluta. Guarde esta informação. Guarde esta informação. Kelvin é chamada também de escala absoluta, certo? Absoluta. Ai, professora, onde a gente vê Kelvin? Kelvin é muito usado na parte laboratorial, gente. Tá? A gente trabalha muito com a escala Kelvin em laboratório. Beleza? Então, voltando. Importante, ó. Ponto de vapor e ponto de gelo. Vamos pegar aqui, tá? Me digam que substância que todo mundo conhece que solidifica a 0 graus e vira vapor a 100, valendo 1 bis, que eu só vou dar depois que voltar às aulas. A água, nossa! Não, o Caio foi o primeiro, mas eu levo a caixa, beleza? Eu levo a caixa de bis para a sala e todo mundo come feliz. Eu não posso comer, mas vocês vão comer, beleza, gente? Joinha lá, né? Coração lá pro professor, tá? Então, todo mundo come o bis. Mas então, gente, a água, certo? A 100 graus ela vira vapor e a 0 graus ela vira gelo, tá bom? Muito importante. Então, aqui nós estamos trabalhando com água. Então, o ponto de vapor da água, 100, o ponto de gelo, 0.
tá? Na escala Celsius. Na escala Reaumur, tá? O ponto de vapor é 80, o ponto de gelo é 0. Na escala Fahrenheit, o ponto de vapor é 212 e o ponto de gelo é 32. Na escala Kelvin, o ponto de vapor é 373 e o ponto de gelo é 273, tá? E na Rankine, o ponto de vapor é 672 e o ponto de gelo é 492. Para que nós usamos isso? Para nós montarmos essas relações, tá? Importante, olha só. Se eu pegar a temperatura em Celsius e dividir ela por 5, ela é igual à temperatura em Reaumur dividido por 4, que é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, e assim por diante. Ok? Então, para que eu possa fazer essa conversão, eu preciso lembrar dessa fórmula. Só que eu queria que vocês esquecessem isso e isso aqui, tá? Então, o que eu tenho? C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9, que é igual a K menos 273 dividido por 5. Anotem esta fórmula. Anotem esta fórmula. Anotem esta fórmula. Anotem esta fórmula. Certo? Escreve aí no caderno, escreve na apostila, escreve em algum lugar. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Só que daí vocês vão me perguntar, professor, aqui eu tenho 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como é que eu faço para converter de Celsius para Fahrenheit? Como é que eu faço para converter de Celsius para Kelvin? Como é que eu faço para converter de Kelvin para Fahrenheit? Certo? Ah, meu Deus, a fórmula tem 3 e eu só quero trabalhar com 2. Como é que eu faço? Gente, se você olhar, vocês vão lembrar lá na matemática que se eu tenho um sinal de igual, elas são o quê? Iguais, certo? Existe uma relação ali, tá? Então, o que eu preciso saber? Se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu só vou usar C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Só isso. Se eu quero... Agora eu vou apagar. Não, eu não quero salvar, eu quero apagar. Aqui. Vamos apagar. Certo? Agora, eu quero converter de Celsius para Kelvin. Então, eu vou pegar C sobre 5 é igual a quem? K menos 273 dividido por 5, certo? E faço a relação, tá? Aí, eu quero converter não Celsius, eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin. O que eu faço? Eu pego F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Ok? E feito isso, eu consigo descobrir qualquer escala, tá? Consigo fazer qualquer conversão de escala. Ok? Aí eu tenho, ó, zero absoluto. O que é o zero absoluto, gente? Zero absoluto é a menor temperatura que tem significado físico, tá? O zero absoluto hoje é o zero Kelvin. Zero Kelvin, gente, corresponde a menos 273 graus Celsius, certo? Esse é o que nós chamamos de zero absoluto. Guarda isso lá no seu coração, coloca um asterisco lá, uma bolinha, certo? Desenha a cabeça do professor lá, coloca uma bolinha, certo? Que está desenhando a cabeça do professor, tá? Então, exercício. Vamos resolver esse exercício da PUSC aqui, da PUSC.
tá? E depois nós vamos resolver o exercício da UFSC, ok? É o que nós vamos trabalhar. Então, gente, pega aí na apostila, pega aí na apostila, pega aí na apostila, vamos lá. Dois termômetros graduados em Celsius e em Fahrenheit medem simultaneamente a temperatura de um vaso de água quente, certo? A diferença dos dois termômetros dá 50 graus, tá? Aí ele quer saber qual que é a temperatura em Celsius da água. Gente, o que que ele fez? Ele pegou um recipiente. Ele pegou um recipiente. Ai, cacete, molhou a mesa aqui. Pegou um recipiente, certo? Aí ele colocou dois termômetros. Olha que legal. Eu tenho o Mickey e tenho o Pato Donald, tá? Esse aqui é o Celsius, esse é o Fahrenheit. Eu vou colocar dentro da água. Sujou minha água. Beleza, vou tomar do mesmo jeito. Certo? Esse aqui. Aí eles foram lá e tiraram. E viu que, ele analisou aqui, ó, esse aqui deu tanto. Ó, esse aqui deu tanto. A diferença desse para esse foi de 50 graus. Aí ele quer saber qual que é a temperatura em Celsius disso aqui. Certo? É isso que ele quer saber. Joia? Então, beleza. Vou tampar minha água. Tá? E vamos lá para a solução do problema. Vai lá no final. Ó, já pega aí, já deixa, pega aí papel, caneta, anotem, tá? Vamos lá, gente. O que que eu tô dizendo, ó? Aqui, ó, tô aqui, certo? Eu disse que a temperatura, a diferença da temperatura em Fahrenheit com a temperatura em Celsius é de 50 graus, certo? Primeira coisa que eu sei. Primeira coisa que eu sei. Por quê? Porque você é um bom aluno e você anotou isso e prestou atenção na leitura do problema. Certo? Voltando. Depois, para eu converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar o quê? Aquela fórmula lá do começo. Lembra que a gente viu? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Pronto. Gente, olha que coisa linda. Eu tenho o que a gente chama de sistema de equações. Você lembra, estou apontando para você que está aí do outro lado, certo? Você lembra da parte de sistema de equações, lembra? A tia lá, tia Lu, tia Lúcia, tia Maricreide, lembra sim, Carlos? Lembra que eu sei, tá? É só pegar lá no seu, na sua memória inconsciente lá que você vai lembrar, certo? Aquela memória que ficou lá atrás, certo? Você vai lembrar. Você aprendeu uma coisa assim, ó. X mais Y igual a 2. X menos Y igual a 5. Aí coloca uma chave do lado. Não, não faz. Ó, faz 20 anos. Mas viu como você lembra? Porque você lembra até quanto tempo faz, certo? Então, aí você vai lá e calcula. Ele, o professor fala, ache o valor de X e de Y. Isso é sistema de equações. Tá? Se eu não me engano, você aprende isso lá pela sétima série, que equivale ao nono ano de hoje, que é essa bagunça aí, entendeu? Mas é lá pela sétima série, oitava série. Ok? Então, voltando aqui, a gente tem o quê? Um sistema de equações. Então, se eu tenho um sistema de equações, eu preciso o quê? Eu quero saber quem? Eu quero saber a temperatura em Celsius. Então, se eu quero saber a temperatura em Celsius, eu preciso isolar a variável TF para deixar, e substituir na minha equação, a minha variável com a temperatura em Celsius. Então, eu pego aqui a equação 1, certo? Eu pego a equação 1 e trago ela para cá. Olha só. Certo? E vou isolar. O TE aqui, o TC que está diminuindo, eu passo
para cá, certo? Para cá, eu passo o quê? Somando. Então, eu pego TF igual a 50 mais TC, tá? Então, eu pego agora esta equação aqui e vou substituir ela onde? Na equação 2, certo? Aqui. Então, eu vou ter que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Só que agora o meu TF é quem? 50 mais TC. Então, eu vou ter que TC sobre 5 é igual a 50 mais TC menos 32 dividido por 9. Pronto. Agora vocês conseguem resolver, né? Pego aqui, tiro 50 mais TC do parênteses, faço 50 menos 32 vai dar 18. 18 mais TC dividido por 9. Então, TC sobre 5 é igual a 18 mais TC dividido por 9. Regra do cruz credo, certo? Multiplica cruzado. 9 vezes TC dá 9 TC. E 5 vezes 18 mais TC vai dar o quê? 90 mais 5 TC. Para quem não lembra como faz isso aqui, você vai usar aquela propriedade distributiva, lembra, gente? Vai ficar 5 vezes 18 mais 5 vezes TC, né? Algumas pessoas chamam de propriedade do chuveirinho, certo? Mas o nome correto, matematicamente falando, é distributivo. Então, eu deixo agora tudo que tem TC de um lado e tudo que não tem de outro, certo? Então, vou pegar 5, passar para cá, fica negativo. 9 TC menos 5 TC igual a 90. Logo, eu tenho 4 TC igual a 90. 90 sobre 4 vai dar 22,5. E essa é a nossa resposta. Ok? Então, escrevam que é a alternativa B de bola, certo? É a alternativa B de bola. Ok? Beleza? Gente, assim, ó. Isso é uma coisa que o professor já cansou de falar em sala de aula para vocês, tá? Tem uma parte que você precisa dividir, o que é matemática e o que é física, certo? A física vai até você montar o sistema de equações. Do sistema de equações para frente é matemática, ok? Então, se você tem dificuldade com a matemática, já volto, Josi. Só um pouquinho, só terminar a explicação, tá? Então, então, isso aí, Carla. Tem dificuldade? Como é que você faz para sanar a dificuldade, gente? Exercício! Exercício! Ler livro de matemática não adianta. Tem que sentar ali, entrar na internet, baixa lá lista de exercício de matemática básica. Básica, gente, básica. Fração, número com vírgula, notação científica, potenciação, radiciação, exponenciação e tudo que é ação que vocês imaginarem, tá? Não, não é para devorar os cadernos, não, deixa os cadernos inteiros, tá? É para fazer os exercícios. Baixa a lista aí, ó. Pau na muleira, gente, tá? Não tem outra forma de resolver. Não tem como ficar bom em matemática lendo livro de matemática, tá? Livro de matemática não foi feito para ler, tá? Foi feito para você trabalhar. Se eu tenho algum site para indicar, não. Não tenho site para indicar. É, o que eu gosto de fazer, na verdade, é procurar apostila para concurso, tá? Apostila para concurso. Eu recomendo. Eu não tô com nenhuma aqui na mão, mas tem um monte, gente. Se você bater no Google lá, apostila de matemática para concurso, tá? Você vai achar infinitas apostilas. Pega uma e exercício, gente. Não é teoria, é exercício. Exercício, entendeu? Não é para ver a teoria, tá? Esquece a teoria. Pega e vai ver exercício. Ai, professor, travei, não consigo ir para frente. Vai no YouTube. Tem vários professores lá no YouTube, tá? Que são muito top, ok? São muito bons. Recomendo algum? Não, tem vários, tá? Então bate lá.
o legal A Carla tá perguntando, exercícios a partir de qual série? Porque eu não lembro de nada. Cara, se você não lembra de nada, pega desde a primeira série. Entendeu? Tipo, é soma, subtração, expressão numérica, pega tudo. Ué, pega desde o começo. Eu garanto para vocês, gente, um mês, se você estudar 50 minutos por dia, 50 minutos, um mês, tá? Um mês equivale a 20, são 20 dias úteis, né? Se você pegar de segunda a sexta, durante um mês, 4 semanas, 50 minutos por dia, estudando matemática básica, vai chegar no final do mês e vai estar fera. Mas estudando, resolvendo exercício, certo? De matemática básica. Ok, gente? Beleza. Então, vamos fazer mais um, né? Vamos fazer mais um, porque a gente tem que ver dilatação térmica ainda, né? A aula hoje, como a gente não, como não tem aula de artes depois, né? A gente vai dar uma esticadinha, porque eu preciso dar o assunto que a gente não deu, né? Porque eu vou começar a dar 2 assuntos por aula, gente, porque senão a gente não vence o conteúdo, ok? Então, vamos lá, tá? Então, voltando aqui na equação, Josi, o que você quer? Tira print, tira foto, tá? Que eu preciso seguir. Vamos lá. Ah, esse material aqui com a solução, gente, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Então fique tranquilo se você não conseguiu copiar. Beleza? Isso aí. Então, gente, exercício da UFSC. Esse é mordido, esse é azedo, tá? Esse é aquele exercício gostoso de resolver. Aí a Carla deu dor de cabeça, não, mas ela já volta. Acho que só tá com oscilação na internet lá. Tá? Esse é aquele exercício que, se eu fosse professor de ensino médio, agora eu cobrava numa prova, né? Principalmente ali no Lamenha, tem uns alunos legais para cobrar, né, esse exercício na prova, tá? Vamos lá, exercício da Universidade Federal de Santa Catarina. Recomendo fazer vestibular lá. Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar lá. Como professor, obviamente, né? Então vamos lá. Na temperatura de ebulição da água, um termômetro da escala X marca 250 graus, tá? 250 graus X. Na temperatura de solidificação da água, o mesmo termômetro marca menos 50 graus X, tá? Qual a temperatura X que corresponde a 22 graus Celsius? O que ele está dizendo? Olha só, olha só, olha só, né? Existe uma máxima na física que é impressionante. Não é na física, todo aluno é assim. E eu confesso que um dia eu fui aluno e eu sou aluno e às vezes eu dou umas dessa, mas hoje muito menos do que eu fazia antes, né? O professor ensina você a fazer. Eu vou abrir aqui que a gente vai precisar colocar aqui o termômetro de novo, né? Para ver se eu não molho. Tá. Deixa eu colocar até a toalhinha aqui, porque senão vai molhar de novo. O que que acontece? Vocês aprendem a fazer porque vocês decoram fórmula. E lembra que eu falei na primeira aula, se você quer decorar fórmula, você não precisa fazer cursinho, é só fazer um curso de memorização, tá? Aí você decora a fórmula. Agora, se você quiser aprender de verdade, você não vai precisar decorar a fórmula, certo? Então, o que que acontece? Ah, acabou a bateria do celular, cara. Beleza, deixa no carregador aí e acompanha a aula com o tio. Vamos lá. Então, o que que ele está dizendo no exercício ali? Ó? Ele está dizendo o seguinte, que ele tem 2 termômetros. De novo aqui o Mickey e o Pato Donald, né? Aí ele está dizendo assim, que um termômetro está na escala em Celsius. E outro termômetro está na escala X. Ai, professor, mas o professor só ensinou a fazer na Kelvin e no Fahrenheit, não ensinou a fazer no X. Pois é, gente. Existe até uma coisa que está meio falha nessa apostila. Falha não, deixou um pouco a desejar, certo? Então, assim, eu vou explicar para vocês como a gente vai resolver esse exercício, tá? A gente vai fazer ele por proporção, ok? Proporção, que é a forma correta de se resolver, tá? Depois, eu quero ver se eu faço um materialzinho pequenininho, só para vocês imprimirem e colarem na apostila para completar essa parte, ok? Mas, tranquilo, é bem simples de resolver. Como é que é simples de resolver?
Esse termômetro aqui, pense o seguinte, aqui embaixo, tá, vai ser o zero dele. Vai ser o zero, tá? Aqui embaixo vai ser o zero. E aqui em cima vai ser o um ponto de vapor dele. Então, aqui é o ponto de gelo e aqui é o ponto de vapor. E aqui no meio, tá, o ponto médio dele, a gente vai chamar de temperatura em X. Aí eu tenho outro, que é em graus Celsius. O ponto de gelo é 0. O ponto de vapor é 100. E aqui no meio eu tenho a minha temperatura em Celsius. Então, o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que esse cara aqui, o ponto de gelo, é menos 50. E o ponto de vapor é 250. E eu estou comparando com esse aqui, onde o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Aí agora a gente vai converter. Como a gente vai converter isso? A gente vai fazer o quê? Equivalência. Então, se eu pegar, existe uma razão proporcional, gente, que daí vocês vão ver lá na solução do exercício. Se eu pegar a temperatura do ponto médio menos a temperatura de gelo e dividir pela temperatura de vapor menos a temperatura de gelo, ela é igual à temperatura do ponto médio menos a temperatura de gelo, dividido pela temperatura de vapor menos a temperatura de gelo. Certo? Então, o que? Existe uma proporção aqui. Ou seja, a metade dividido pelo inteiro é igual a metade dividido pelo inteiro. Entenderam? Metade desse lápis dividido pelo inteiro desse lápis, ele é igual a metade desse lápis dividido pelo inteiro desse lápis. Ou seja, existe essa razão de proporção. Entendeu? Então é isso. Então agora vamos para a solução. E eu não sei por que eu abri a minha garrafa. Eu ia colocar lá dentro, mas acabou no final não precisando. Certo? Então vamos lá. Lá para o final, olha só o que o teacher, aí aparece aquela propaganda daquela marca lá de curso de inglês, né? Não é teacher, é teacher, certo? Então eu tenho aqui, ó, 250 é a temperatura, ó, 250 é a temperatura de vapor e 50 é a temperatura de gelo. 100 é a temperatura de vapor e 0 é a temperatura de gelo. Então, eu monto o quê? A proporção. Eu vou dizer que a temperatura em X, temperatura da escala X, menos a temperatura de gelo, que é menos 50, dividido pela temperatura de vapor menos a temperatura de gelo, vai ser igual a o ponto médio ali, que é a temperatura em Celsius, menos o ponto de gelo, dividido por 100 menos, que é a temperatura de vapor, menos a temperatura de gelo. Fazendo a continha aqui, eu vou chegar aqui, Tx mais 50, dividido por 250 mais 50, é igual a Tc sobre 100, tá? Essa daqui é a nossa formulinha. Então, a gente quer converter o quê? A temperatura em X, eu quero converter, né? Vamos lembrar de novo lá do problema. Voltando lá. 22 graus Celsius, dado aquela escala, quanto equivaleria na escala X? Então, eu preciso converter de Celsius para X. Cadê? Tá aqui? Certo? Então, eu preciso isolar quem? O Tx, certo? Então, eu pego 300, passo multiplicando, agora eu faço a matemática, né? Tx mais 50 igual a 300 sobre 100, né? Corta zero, tchuk, certo? Então, eu tenho que Tx mais 50 igual a 3Tc,
Logo, eu tenho que Tx é igual a 3Tc menos 50. Beleza, venho para cá. Ele quer saber qual que é o valor de Tx para a temperatura em Celsius igual a 22 graus Celsius. Então, eu tenho aqui o valor de Tc. Tc equivale a 22. Pego esse valor e substituo nesta fórmula aqui. Tx igual a 3 vezes 22, que ele deu lá no problema, menos 50. 22 vezes 3 igual a 66, menos 50. Logo, 22 graus Celsius equivale a 16 graus X, certo? Então, de novo, o que ele está fazendo, gente? Ele está fazendo por proporção, tá? A gente está fazendo assim, ó. Se eu dividir metade do lápis pelo valor inteiro do lápis, desse vermelho, ele é exatamente igual a metade do lápis azul dividido pelo lápis azul inteiro, certo? Eles são iguais. A proporção é igual, tá? E isso a gente faz quando a gente não sabe a escala termométrica, tá? Quando ele dá essas escalas absurdas, quando ele dá um problema do tipo, ai, quebrou o meu termômetro, tá zoado, como é que a gente resolve? A gente vai resolver por proporção, tá? Gente, é um exercício da UFSC, tá? Não é fácil, mas também não é impossível, ok? Então é prática, 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 prática. Tá? Não se assustem agora. Vocês têm uma lista de exercícios na apostila para fazer da parte de termometria. Então é um assunto muito legal. Revisem o conteúdo da aula, tá? Dessa aula dessa parte da aula de termometria e tentem fazer os demais exercícios. Não se preocupem se vocês não conseguirem fazer, entendeu? Tentem fazer. Tentem fazer. O gabarito tá lá, tá? Vocês conseguem resolver. Ok? Vamos agora para a parte de dilatação térmica dos sólidos. Olha, o sol está querendo brotar. Você viu? Sente o reflexo na careca? É, que hoje ela não está brilhosa, tá? Não refletia mais. Vamos lá. Então, gente, dilatação térmica dos sólidos. Gente, é um assunto até que tranquilo, assim. Por que que é tranquilo? Tá? Dilatação térmica dos sólidos é basicamente, eu trabalho linear, eu trabalho de forma superficial, ou eu trabalho de forma volumétrica, certo? Aqui, volumétrica, tá? O que é dilatação? O que é dilatação? Dilatação é uma propriedade dos corpos onde, quando ele sofre uma variação de calor, ele pode ou se expandir ou se contrair, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, tá, a minha pista de Hot Wheels, ok? E eu vou pegar aqui, agora, dessa forma, para a gente trabalhar de forma linear, né? E vou esquentar ela. Tem um isqueiro aqui, tô esquentando. Aí começa a tocar a musiquinha, né? Certo? Aí ela esquenta. Aí vocês vão ver que magicamente o comprimento dela não vai ser mais o mesmo, ok? Ela vai ter o quê? Uma variação de comprimento, porque ela dilatou, gente. Ó, ela aumentou, agora ela tá grandona. Antes ela estava deste tamanho, aí ela dilatou, aí agora ela está grandona, certo? Então houve a dilatação. Então eu tenho três tipos de dilatação, certo? Eu tenho a dilatação linear, porque ela ocorre de forma linear, ou seja, o que é linear? Em forma de uma linha, certo? Ou seja, varia o meu comprimento, certo? Aí eu tenho a superficial. Beleza, agora eu tenho um retângulo. Ó, eu tenho aqui um segmento de reta. Não é uma reta, porque ela tem começo e fim. Então é um segmento de reta, certo?
Aí vocês vão ver, o professor vai fazer uma mágica. Magicamente, o meu segmento de reta vai virar uma superfície. Ah, uma superfície que é um retângulo. Base vezes altura, certo? Então, se eu esquento esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai se dilatar em duas dimensões, certo? Linear, uma dimensão, x. Duas dimensões, base e altura, certo? E três dimensões. Isso aqui é um cilindro, né? Se a gente for analisar, isso aqui é um cilindro, certo? Lembra? A área da base vezes a altura. Ela tem um volume, certo? Dilatação volumétrica. Então, quando eu... Vamos deixar ele meio de revesgueio assim que dá para enxergar. Quando eu tenho dilatação volumétrica, ele vai aumentar em x. Espera aí que a Carla fez uma pergunta aqui que ficou confusa. Eu não sei se você respondeu essa pergunta. A massa de pão dá para dizer que dilata quando cresce? Olha, Carla, eu não tenho conhecimento do processo de fermentação, tá? Mas assim, se a gente fosse analisar friamente, né? Quando você coloca a massa, é porque assim, para que haja a questão da dilatação, eu tenho que ter obrigatoriamente o calor envolvido, né? Ou uma perda ou um ganho de calor, né? Isso não acontece com a massa do pão, né? O que acontece com a massa do pão é o processo de fermentação. Mas se a gente fosse imaginar que a massa do pão estaria esquentando, né? E daí ele cresce, certo? Eu poderia dizer que houve uma dilatação, mas é uma forma de você exemplificar assim, porque ele foi crescendo. Mas eu acho que daí você teria que dar uma imaginada, entendeu? E colocar lá assim, coloquei uma fonte de calor e daí ele cresceu, certo? Eu acho que seria uma situação como essa, tá? Espero ter respondido. Isso, expande por causa da reação química, isso, não por causa do calor. É que confesso que eu não conheço o processo de fermentação. O Guilherme tá dizendo. Quando está no forno. Gente, é o seguinte, eu tô de dieta, eu tô fazendo uma dieta hipocalórica, posso consumir no máximo 1.200 calorias por dia. E eu estou proibido de comer pão durante 45 dias. Então, por favor, vamos parar de falar de pão. Não, zoeira à parte aí. É um processo químico mesmo não, quando ele está no forno, ele está mudando, ele está pegando a água que tem dentro e consumindo, não tem a ver também, Carla, não tem a ver, tá? Um exemplo que o que você precisa, o que você pode fazer é o seguinte, ó, mas é que, não façam isso em casa, não façam isso em casa. Mas é como se você fosse pegar assim, você pega uma colher, tá? Mede a colher, beleza? Aí pega essa colher, bota no forno. Bota lá 280 graus lá. E deixa, sei lá, X tempo lá. E depois você vai lá, pega um micrômetro e depois mede ela de novo. Um paquímetro e mede ela de novo. Você vai ver que ela aumentou um pouquinho o tamanho. Aí sim você vai dizer que houve dilatação. Entendeu? Por conta do processo, certo? Então, voltando aqui, gente. Então, eu tenho a dilatação linear, tá? Onde eu tenho aqui a variação do meu comprimento. Eu tenho a dilatação superficial, onde eu tenho aqui a variação da minha área, da minha superfície, né? E eu tenho a dilatação volumétrica, onde eu tenho o quê? A variação do meu volume, certo? E aqui ele monta a tabelinha. Como é que eu calculo a dilatação? Como é que eu calculo a variação, né, do comprimento? Eu calculo a variação do comprimento dessa forma. Tá? A variação na dilatação linear eu tenho variação de comprimento, né? Na dilatação superficial eu tenho dilatação da área, né? E na dilatação volumétrica eu tenho a variação do volume, certo? Então, como é que eu calculo? Né? A dilatação linear é o quê? A variação do meu comprimento ela é igual a L0, que seria o meu comprimento inicial,
vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Onde alfa, beta e gama são o quê? Os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica. Para tudo. Professor, o que é coeficiente de dilatação? Ai, ferrou. Vou até tomar uma água que secou a boca. Gente, coeficiente de dilatação é o seguinte: existe uma grande diferença de você dilatar madeira, de você dilatar plástico e de você dilatar uma barra de aço inox, certo? Essa diferença é o coeficiente de dilatação. É uma propriedade relacionada ao material do objeto, ok? Por isso que cada material tem um coeficiente de dilatação diferente, ok? Então, esse coeficiente de dilatação é o que vai dar você vai conseguir saber se ele vai, por exemplo, para que eu consiga dilatar um material, não é muito correto usar essa palavra, mas para você saber se ele é mais fácil ou mais difícil de dilatar, vai depender diretamente do coeficiente, ok? Então, se eu pegar aqui uma barra de inox, vamos supor que isso aqui fosse uma barra de inox, e eu passar um maçarico aqui, eu teria que pegar esse inox, levar até uma determinada temperatura para que eu conseguisse uma certa dilatação, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, o alfa, o beta e o gama, que são essas letrinhas bonitinhas aqui, onde o professor está mostrando com o mouse, ó, isso aqui, isso aqui e isso aqui, são os coeficientes de dilatação. L0 é o meu comprimento inicial, S0 é a minha superfície inicial e V0 é o meu volume inicial, certo? E existe uma relação, né? Então, óbvio, por que existe uma relação? Por quê? Por que existe uma relação? Olha isso aqui. Alfa, beta, gama, certo? Vamos pensar assim, ó. Vou pegar meu celular aqui, fica mais fácil de mostrar, tá? Se a gente for analisar, é que eu não consigo projetar ele para parecer só uma linha, tá? Mas vamos supor que aqui, ó, acho que se eu tampar aqui fica interessante. Ó, eu tenho só a linha preta, certo? Isso aqui é uma linha, é um segmento de reta, ok? Se eu botar isso dentro de um contexto, ó, isso aqui é uma linha, é um comprimento, eu tenho o comprimento do meu celular, certo? Agora, o que é? O meu comprimento virou a base do meu retângulo, certo? Então, comprimento, altura, certo? Eu tenho duas dimensões. Uma dimensão, duas dimensões. Agora, se você olhar ele de revesgueio, eu tenho o quê? Um cubo, onde eu tenho altura, profundidade, certo? E comprimento, certo? Então, eu tenho três dimensões. Fazendo uma análise bem simplificada, é isso que ele quis dizer aqui, onde alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3, ok? Então, em resumo, se eu quiser calcular a dilatação, eu vou usar essas três fórmulas, ok? E para que eu consiga montar uma relação entre os meus coeficientes, eu vou usar essa relação aqui, certo? De novo, gente, então se a gente for resumir pela 49ª vez, como é que a gente vai fazer? Alfa, beta, aí eu colocar ela de revesgueio, gama, certo? Altura, comprimento e profundidade, ok? Eu preciso trabalhar a questão do calor. Então, se eu aplico calor ou se eu retiro calor, eu posso, se eu aplico calor, ele vai dilatar, se eu retiro calor, ele vai o quê? Contrair, ok? Então, feito isso, vamos para os exercises. Exercise, então, quais são os exercises que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o 12, marque aí na apostila, e nós vamos fazer esse aqui da UFPR, tá? UFPR, beleza? Então, o professor sempre pega um exercício mais fácil e um exercício de nível médio, tá? Então, o mais fácil aqui
É o da ACAF, que eu não sei onde fica, se não me engano é Santa Catarina também. E eu tenho aqui da UFPR, que aqui é do Paraná, certo? Então, o que ele está dizendo? Exercício 12. Uma barra metálica, inicialmente a 20 graus, é aquecida a 200, até 260 e sofre uma dilatação igual a 0,6% do seu comprimento inicial. Tá? Determine o coeficiente de dilatação. Uma barra, essa barra está a 20 graus Celsius. Ah, está quente. Então, essa barra está a 20 graus Celsius. Eu vou aplicar um calor. E esse calor, pelo que está no enunciado do exercício, vai elevar a temperatura da barra até 260 graus, certo? Então, de cabeça, se sai de 20, vai até 260, dá quanto? Meu delta T? Respostas? 240, Josi. Parabéns. Parabéns. Isso aí. 240, certo? Então, aumentou a minha temperatura 240 graus. Então, meu delta T é 240 graus. Vamos para a solução do teacher. Olha só que bonitinho. Então, ó, a minha temperatura inicial é 20, a minha temperatura final é 260, logo o meu delta T é este cara aqui, 240 graus Celsius. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que eu fui lá, esquentei, e ele esquentou, olha que legal, ele esquentou e aumentou isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. E isso aqui, essa partezinha em azul, corresponde a 0,6% de tudo isso. Entenderam? Ele está dizendo que eu fui lá, ó, o comprimento inicial é esse. Fui lá e esquentei. De 20 a 260. Aí ela aumentou de tamanho. Ó que mágico. Ele aumentou de tamanho. Aumentou de tamanho quanto? Isso aqui. E isso aqui, gente, esta coisinha aqui, esta partezinha aqui, isso aqui, equivale a 0,6% de tudo isso aqui. Entenderam? Esse é o comprimento inicial da barra. Esta coisinha azul aqui, eu tenho que mudar aqui. Esta coisinha azul aqui, corresponde a 0,6% de tudo isso aqui. Ok? Voltando na solução. Então, a variação do meu comprimento é 0,6% do comprimento inicial. Aí eu sei a fórmula, né? Eu sei que a fórmula ela é o quê? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Só que quem que é delta L? É 0,6%. Gente, o que é 0,6%? Eu quero ver se eu consigo escrever aqui. 0,6% é 0,6 dividido por 100. Ai, como é ruim. Tem que pegar a prática. Certo? E o que é 0,6 dividido por 100? É 0,006. Só que é 0,006 de quem? Do meu comprimento inicial. Isso é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes 240. Só que eu quero saber quem. Quem que é o cara? O cara é esse cara aqui, certo? Então eu vou precisar isolar ele na fórmula. Então, se eu tenho que isolar ele na fórmula, o que eu tenho que passar para o outro lado? O L0 e o meu 240. Então, se o L0 está multiplicando, passa dividindo. Se o 240 está multiplicando, passa dividindo. Só que olha que bonito, eu tenho L0 em cima, L0 embaixo. Corta, corta. Vai sobrar quem? 0,06 dividido por 240. Você joga lá na calculadora e vai descobrir que ele vai dar 2,5 vezes 10 na menos 5. Esse é o nosso coeficiente de dilatação linear, tá?
desta barra em questão, ok? Então, se eu tenho uma situação, um problema, onde eu preciso aplicar um calor, você pega uma fonte de calor e aplica numa barra, e essa barra está de 20, variou de 20 a 260, certo? E ela dilatou 0,06% do meu comprimento inicial, certo? Então, esse coeficiente que ele achou ali é referente ao material, tá? Dessa barra. Se tivesse uma tabela aqui, a gente poderia identificar que material que é esse, ok? Então, essa é a exemplificação de uma conta para a solução, tá? Da parte de dilatação. Eu vou deixar na tela aqui, vou contar até 10. Quem quiser tirar print, tira. Olá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Beleza? Vamos lá. Agora, para fechar a aula, passou uma mobilete aqui agora. Vamos lá. Para fechar a aula da UFPERS. UFPERS, se Deus quiser, vou encontrar todos vocês lá, né? Os coeficientes de dilatação térmica linear e superficial e volumétrico, ó, dilatação térmica linear, superficial e volumétrico para pequenas variações de temperatura no material isótropo, tá? Estão relacionados entre si da seguinte forma. Aí ele te dá, né, aquele carinha ali. Gente, na verdade, o que ele está dizendo para você? Ô, Piá, analise esta fórmula aqui. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Então, vamos pensar assim, ó. A fórmula é alfa sobre 1 igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Vamos lá para a solução. Ó, beta é o quê? 2 vezes o comprimento, certo? Porque, ó, se eu pegar esse 2 e passar multiplicando, eu vou ter que beta é igual a 2 vezes alfa, certo? Então, assim, é que nem isolar a temperatura lá, gente. Ó, eu vou isolar a fórmula. Eu quero saber só a relação entre superficial e linear. Tá? Eu vou ter que alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2. Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Tá? Ah, agora eu quero saber a relação entre a volumétrica e a linear. Deixa eu apagar aqui. Certo? Que eu quero saber. Então, eu vou separar a fórmula aqui, ó. Eu vou esquecer este cara aqui. Ah, vou até pintar ele aqui para não confundir, entendeu? Então, eu vou ter que alfa sobre 1 é igual a gama sobre 3. Então, é só pegar o 3, passa multiplicando 1, passa aqui. Então, eu vou ter que 1 alfa é igual, quer dizer, 1 gama é igual a 3 vezes alfa. Então, essa daqui é a relação. Então, vamos lá agora nas alternativas. Então, eu sei que beta é 2 alfa e gama é 3 alfa. Então, eu tenho, ó, beta é 3 alfa? Não. Alfa é 3 beta? Não. Beta é igual a 2 vezes alfa? É. Gama é igual a 3 alfa? É. Pronto, ó. Resposta alternativa C. Ok? Beleza? Gente, sopa, né, Josi? Sopa, né? Ah, muito bom. Isso dá até gosto de ver quando a gente vê uma coisa assim, tá? Gente, importante de novo, né? Vocês pegarem o conceito, né? Eu reforço isso muito, porque assim, se você. Aí a cara só se for sopa de pedra. Calma, gente, sem agressão na aula agora. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, se vocês pegarem o conceito, ok, do conteúdo, vocês vão desenrolando, tá? Vocês vão desenrolando. Eu acho que, de novo, né, aquele negócio de prática, 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 tá bom? Então,
mas não tem fórmula. Assim, não tem fórmula que eu digo assim de você pegar, pá, vi o conteúdo, vou dominar, vou pegar todos os exercícios de vestibular e vou moer. Não, tá? Vocês sabem, a gente já cansou de conversar isso em aula, né? Assim, a gente consegue resolver dentro, você vê, hoje a gente, olha quanto, a gente viu bastante coisa hoje, a gente fez uma revisão rapidão, tá, de MRU, MRUV, a gente falou sobre queda livre, a gente viu escala termométrica, isso é física, então a gente revisou a primeira parte de física 1 ali, a parte de cinemática, né? Depois a gente viu a parte de termometria e dilatometria térmica dos sólidos, certo? Que também não é uma coisa assim. Então, assim, vocês têm bastante exercício para resolver. Pegar, pegar a apostila aí, ó, moer, entendeu? Para lembrar, para fazer mastigar o cérebro, entendeu? Para as coisas começarem a andar, tá? E depois a Carla falou ali, não é a Aline, Carla, é a Josi, tá? Que a Aline é a filha dela, tá? A Josi, tá? Gente, a Josi me falou que ela dorme com a apostila de física do lado do travesseiro, né, Josi? Ela falou que ela pega ali, ó. Ela tava no domingão lá, firme e forte lá, fazendo os exercícios com a gente lá. Então, gente, é domingão, sensação. Vamos ver se acaba esse coronavírus pra gente voltar a fazer os domingões da alegria, né, galera? A gente fez um, pô, no outro já ia levar pizza, né? Porra, daí aí teve um negócio e acabou não rolando. Café da manhã, né? Pizza no domingo, né? Pizza de sábado à noite. Certo, gente? Então, assim, vamos ver se volta, né? A gente fazer nossos aulões. Mas, enquanto isso, galera, as nossas aulas vão ser por aqui, entendeu? A gente vai fazer tudo pelo Google Meet, tá? Eu não vou deixar morrer. Só que agora, eu falei, ó, são 4. A aula terminou exatamente no horário que eu tinha planejado, 4h30, tá? É, vou trabalhar dois assuntos por aula, tá? Isso aí, Jô. Você não dormiu com a apostila, você ficou acordado estudando, fazendo exercício, né? É isso aí, tá bom? Beleza. Gente, obrigado pela presença, tá? Pelos convidados, aí, Manu, o Guilherme, tá? Espero revê-los nas próximas aulas. Aos meus queridos alunos lá do curso Estude com Fé, gente, feliz Páscoa para vocês, feliz Páscoa para todos presentes na aula, tá? Que Deus abençoe, que seja uma época que a gente consiga. Eu acho que agora é uma época muito de solidariedade coletiva, né? No sentido, tipo, as pessoas, a gente precisa interagir, né, gente? Isso é uma forma até que a gente está conseguindo retomar o contato, porque nós precisamos das pessoas, né? E agora a gente está tendo que fazer esse isolamento. Então, vamos se abraçar aí, vamos trocar conhecimento, vamos se ajudar. Vocês têm vestibular no final do ano, acho muito difícil eles mudarem as datas dos vestibulares, tá? Então, provavelmente eles vão manter. Então, gente, esse ano, assim, eu digo para vocês que se tem um ano para passar, é esse. Porque vocês estão iguais aos outros, cara. Tá todo mundo em casa, entendeu? Tipo, a oportunidade é a mesma. Eles têm colegas professores também, que estão gravando aula para os alunos, tal. Mas falam, a galera não participa da aula, tipo, tem pouca visualização do vídeo, aquela coisa toda. Eu falei, não, os meus alunos vão estar lá online me esperando e a gente vai conseguir matar o conteúdo, tá? Mas eu acho que acima de tudo é dedicação, gente. É dedicação, e esse ano é o ano de passar, gente. Esse ano é o ano que está propício a passar, tá? E eu tenho certeza que todos vocês estão aqui, tá? E até os que não puderam estar aqui, com certeza deve ter acontecido alguma coisa também, certo? Puderam participar, vão se dedicar e vai dar certo. Beleza, gente? Então fiquem com Deus, boa Páscoa para vocês. Professor Júlio? Oi? Eu só queria dizer que
Eu acho muito mais dedicado vocês, professores, estarem fazendo a aula, do que nós que estamos aqui, porque, além de tudo, o cursinho, vocês são voluntários. Para mim, assim, é muito grande, eu acredito que todos entendem isso, só gostaria de deixar claro. Não, fica tranquilo. De nada. Então tá, gente. Vamos lá. Agora curtam suas famílias, né? Que seja a distância, os amigos, sintam-se abraçados e a gente se vê. Valeu? Até Até a mais. próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.